Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui ajustando o livro na página de hoje. Ontem nós conversamos sobre essas mudanças na mentalidade para vivermos com mais consciência, vivermos mais despertos a partir dessa consciência crística, essa consciência mais elevada e divina. E hoje nós vamos conversar sobre como equilibrar esses propósitos de Deus em nossa vida, o que é um desafio, né? Vivermos alinhados e equilibrados. Eu acho que hoje um dos maiores desafios e uma das maiores buscas que as pessoas têm procurado é realmente encontrar esse equilíbrio na sua vida de corpo, alma e espírito. Mas hoje nós vamos falar sobre esse equilíbrio dos propósitos de Deus da nossa vida, que foi conversado aqui no livro Uma Vida com Propósitos. Então vamos para o dia 39? Dia 39, equilibrando a sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Rick Alwyn no livro nos faz uma comparação de que existe nas Olimpíadas uma modalidade chamada pentátulo, composta por 5 provas diferentes. O atleta ele não vence por ser excelente em apenas uma dessas modalidades, mas por conseguir desempenhar bem todas. Da mesma forma, é a sua vida. É como se ela fosse um pentátulo com 5 propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Nossa, já era difícil equilibrar corpo, alma e espírito. Agora mais 5 propósitos para estarem alinhados. E esses propósitos, eles estão resumidos no grande mandamento da Bíblia e na vida de Cristo. E resumem todo esse livro. Então agora nós vamos aprofundar nesses 5 propósitos. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Ame a Deus de todo o coração. Esse é o primeiro mandamento e o primeiro propósito. Você foi planejado para a felicidade de Deus. Logo, o seu primeiro e maior propósito é amar a Deus por meio da adoração, dando graças, servindo, sendo esse instrumento aqui nessa vida por intermédio dele. O próprio Criador, ele o planejou para a sua graça, para servi-lo, para amá-lo. Ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo propósito e o segundo mandamento. Você foi formado para servir. Então, o seu propósito, ele é demonstrar amor pelas outras pessoas por meio da sua missão. Nós fomos criados para servir e amar de todo o nosso coração e doar os nossos dons e habilidades. Vá e faça discípulos. Você foi feito para uma missão. Então, o seu propósito é compartilhar essa mensagem de Deus. Nós somos chamados todos os dias a viver despertos e a despertar outras pessoas em nossa jornada. Pessoas que se encontram perdidas, pessoas que ainda estão adormecidas para esse propósito mais elevado e divino do Criador para a nossa vida. Então, vão e façam discípulos. Se desperte e desperte outros na sua caminhada. Batize-os. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com sua comunidade por meio da comunhão. Por meio da comunhão. Então, batize-os por meio da comunhão.
Ensine-lhe todas as coisas. Você foi criado para se tornar semelhante ao Criador. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado, é desenvolver o caráter do próprio Criador, desenvolver esse seu coração para se tornar semelhante ao do próprio Criador. A vida, ela pede evolução constante. Aprender, rever as nossas posturas, amadurecer as emoções, alinhar atitudes, tudo isso faz parte desse processo de se tornar quem se é, de se tornar semelhante ao próprio Criador. Então, esses são os 5 propósitos. E, resumidamente, eu diria, com as minhas palavras, não com as palavras do Rick Warren, que ame a Deus de todo o coração seria muito essa busca por essa nossa conexão interna, essa comunhão com o divino em nós, com o que há de mais sagrado em nós, com a nossa essência mais profunda, mais pura e verdadeira, com o que é eterno dentro de nós. E amar de todo o coração essa nossa essência, essa nossa verdade. Então, buscar essa comunhão interior, essa conexão interna. Ame o próximo como a si mesmo seria muito as nossas relações e o nosso servir. Nós estamos aqui para aprender a servir e a amar. Então, por meio das relações, nós podemos colocar os nossos dons e as nossas habilidades a serviço da vida e das pessoas. Vá e faça discípulos. Seria muito essa nossa contribuição para o mundo, a nossa missão. Como é que eu posso contribuir para o mundo? Como é que eu posso contribuir para o bem da humanidade, para o bem comum? Batize-os, que seria esse pertencimento e comunidade por meio da comunhão. Seria esse senso de pertencimento dessa dessa humanidade que nós somos, dessa grande família de Cristo, desse corpo maior de Cristo, esse corpo maior espiritual. Então seria esse senso de pertencimento e comunidade por meio dessa comunhão com o todo. Ensine-lhes todas as coisas. Seria esse crescimento e esse aprendizado contínuo que nós estamos aqui para desenvolver esse caráter do nosso Criador. E isso é algo para a vida toda. Não é da noite para o dia que o seu coração e o seu caráter se tornam semelhantes ao do Criador. E manter os 5 propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil. Todos nós tendemos a priorizar algumas áreas da nossa vida e negligenciar outras. Quem é assim? E também é fácil nós nos perdermos em meio a tantas distrações. Mas você pode e deve sim começar a desenvolver novos hábitos, pequenos hábitos que logo mais se tornarão, você colherá grandes frutos. Então você pode sim desenvolver novos hábitos para começar a colocar em prática uma vida guiada e dirigida por propósitos. E um desses novos hábitos que podem te ajudar nessa caminhada é você crescer por meio das relações, você buscar e encontrar um grupo de amigos, uma comunidade que estão ali mais ou menos alinhados com você, na mesma busca que você, para você poder compartilhar com eles sobre essa sua jornada espiritual. Muitas vezes a gente se sente sozinho nessa jornada, né? E todo o crescimento ele se faz por meio das relações. Então, quando a gente conversa com as outras pessoas, quando a gente partilha com pessoas de confiança que estão ali nessa mesma busca que a gente, que está na mesma jornada que nós crescemos umas com as outras. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Então, você buscar um grupo de amigos, uma comunidade que estão ali alinhados com toda essa sua busca, com toda essa sua jornada espiritual para partilhar
com eles. Lembre-se de que nós fomos feitos para crescer em relação e não isoladamente. Não isoladamente. É por meio das relações que nós temos o nosso maior crescimento. Outro hábito é você fazer esse autoexame de si mesmo periodicamente. Faça um autoexame espiritual periódico. O equilíbrio dos 5 propósitos na sua vida, ele se sustenta quando nós aprendemos a nos observar com honestidade. Então, pergunte-se sempre, como eu estou vivendo? O que está em excesso em minha vida? O que está faltando em minha vida? Como eu posso desenvolver mais o meu caráter, o meu coração para se tornar cada vez mais semelhante ao do nosso Criador? Quais as virtudes eu preciso edificar em meu coração? Então se pergunte periodicamente, faça esse autoexame espiritual periodicamente. Deus dá grande valor ao hábito de autoavaliar-se. Isso não é cobrança, é um autocuidado. É um autocuidado. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão. Então façam sempre o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Outro hábito que também podemos adotar é escrever esse nosso progresso espiritual em um diário. Eu amo, isso eu gosto. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em nossa vida. Ajuda nós organizarmos esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, esses nossos aprendizados. Quando nós escrevemos, colocamos no papel aquilo que estava confuso, a gente ganha clareza. A gente fortalece a consciência de todo esse nosso progresso na vida e na vida espiritual. Quando a gente escreve, a gente tem um grande poder aqui nas nossas mãos. A gente alinha os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com a nossa alma. E é muito poderoso escrever. Eu amo. Eu amo. E por fim, transmita aos outros tudo aquilo que você já sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir aos outros tudo que você já aprendeu, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês nesses 40 dias. O aprendizado, ele se consolida quando ele é partilhado. Partilhado. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar outras pessoas. Recentemente eu compartilhei aqui da obesidade de conhecimento, lembram? Quem aqui está obeso de conhecimento, guardando tudo para si e não quer doar e servir com tudo isso que você já sabe? Então, agora que você compreende o seu propósito de vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Imagine como que o mundo seria diferente se todos conhecessem o seu propósito. Imagina que bênção que seria. Realmente seria o paraíso aqui na Terra. E o motivo pelo qual nós devemos transmitir tudo o que nós aprendemos é pela graça de Deus e o crescimento do seu reino, desse grande propósito do Criador aqui nessa vida. Hoje em dia, Deus nos chama a cada um de nós para realizarmos a mesma obra. A história é a sua história. Deus não quer apenas que nós vivamos os seus propósitos, mas que nós ajudemos as outras pessoas a fazer o mesmo.
a encontrarem também esse propósito. Deus quer que nós nos despertamos para despertar as pessoas a essa nova consciência, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir. E então, tornemos a enviá-las para que mais pessoas elas alcançam. Há pessoas que só você pode alcançar em virtude de onde você está. E é disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente da sua idade, o resto da sua vida ele pode ser melhor. Pode se tornar melhor. E você pode começar a hoje viver com mais propósitos. A escolha é sua. A escolha é sua. Então vamos para o tema de reflexão? Tema para reflexão. Bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5. Pergunta para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Está aí um ótimo novos hábitos para você adotar nesse próximo ano de 2026. Quais atividades você vai iniciar para permanecer no caminho e harmonizar esses propósitos de Deus para a sua vida? Vamos então para o momento de conexão? Então podem se sentar confortavelmente, se conectarem com o seu coração, se conectarem com tudo isso que pulsa dentro de você e digam internamente: em 2026 eu escolho caminhar com equilíbrio, com presença e com consciência. E para o dia de hoje, vocês vão imaginar esses 5 propósitos como se fosse aquela roda da vida. Quem aqui conhece aquela roda da vida que muitos coaches utilizam? Mas essa não será a roda da vida, será a roda dos seus 5 propósitos de Deus para a sua vida. Então ali teria 1. Conexão interior, ame a teu Deus de todo o coração. Relação e serviço, ame ao próximo. Contribuição ao mundo, a sua missão, vão e façam discípulos. Pertencimento e comunidade, batize-os. Crescimento e aprendizado contínuos. Ensine-lhes tudo. Ensine-lhes tudo? Vamos agora lembrar, recordar? A gente também esquece. Ensine-lhe todas as coisas. É isso mesmo. E vocês vão se perguntar com honestidade, sendo sinceros, com coragem, qual dessas áreas está mais nutrida e qual dessas áreas eu preciso ter mais atenção nesse próximo ano que se inicia. Como eu posso viver de forma mais equilibrada em 2026? Como eu posso equilibrar esses propósitos em minha vida? Qual é essa área? Seria essa conexão interna? Amar a teu Deus de todo o teu coração? Será que eu amo a Deus? Será que Deus é o centro da minha vida? Qual é essa área que precisa de atenção? É o servir? É o se relacionar? É esse senso de pertencimento, de comunidade, que você faz parte do todo, que você faz parte dessa humanidade, que a sua existência aqui, ela carrega significado e propósito? Qual é essa área que você precisa dedicar mais atenção para trazer mais equilíbrio para a sua vida, para todo o seu ser? Eu vou deixar aqui escrito todas essas áreas para vocês refletirem no dia de hoje. E eu indico vocês escreverem, porque vai ajudar a trazer ainda mais consciência e clareza. Então, muito obrigada. Um abençoado domingo a todos vocês. O último domingo do ano. Chegamos mais ao fim de mais um ciclo, né? Vamos iniciar aí mais um novo ciclo.
em breve. E realmente, né, para quem é da numerologia, o ano de 2025 foi o ano 9, né, que é o fechamento de ciclo. E 2026 é o ano 1, um novo ciclo que se inicia.